Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você, uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre aí nas noites de terça-feira, fazendo companhia a você e trazendo aí um assunto de importância, curiosidades e, sobretudo, divulgando aqui o potencializador mundo do coach, que você já sabe, né? Lugar aonde estamos, lugar aonde queremos chegar, né? Todos nós temos nossos sonhos, nossas propostas de vida, e às vezes é meio difícil a gente sair daquele local, né, onde a gente se encontra por mil motivos, por mil circunstâncias e alçarmos voos maiores. Coach propicia isso. A PNL, Programação Neurolinguística, os avanços na neurociência que nos mostram que o importante é estarmos em paz com nós mesmos, sobretudo nos conhecermos. Dentro desse processo, a educação, valorizarmos o que temos e conhecermos nossa história é de suma importância. E para falar disso, hoje nós estamos aqui, do nosso lado, aqui com o Douglas Nascimento, que tem um projeto aí maravilhoso aí de algum tempo já, que é a São Paulo Antiga. Ele vai falar um pouco para nós de história, da vida dele e de como isso está enriquecendo mais a cultura aqui do paulista, do paulistano sobretudo, né? Então, fique conosco nessa meia hora e com o Douglas Nascimento. Tudo bom, Douglas? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouco sobre São Paulo. São Paulo Antiga, São Paulo atual, São Paulo do futuro. Como é que se dá isso, Douglas? Bom, é importante, para falar do futuro, a gente precisa conhecer o passado, né? E para poder conhecer o passado, nós precisamos falar dele. E foi assim que surgiu a proposta do São Paulo Antiga, cujo objetivo é contar a história de São Paulo, não só aquela que nós conhecemos nos livros de história e também no dia a dia, mas aquelas que passam despercebidas no nosso cotidiano. O Douglas, uma curiosidade aqui. Quando nós falamos de São Paulo Antiga, nós estamos falando de um acervo de imagens, nós estamos falando dos monumentos que estão hoje aqui em São Paulo. Como é que você vê, como é que isso se dá? Eu vi o site excelente, lá nós temos todas essas recordações, essas memórias, vamos colocar assim, né? Uhum. É mais ou menos o que você enfoca, é mais ou menos esse é o mote do programa que você tem, o programa que eu falo, o site, né? Enfim, o trabalho que você desenvolve. Sim, a ideia do site, como eu disse, é contar a história de São Paulo, né? Então, nós montamos, inicialmente, o projeto do São Paulo Antiga era contar a história das casas de São Paulo. Esse foi o primeiro objetivo do site há exatos 10 anos atrás, né? E, com o tempo, nós fomos sentindo uma carência no público, né? Em referência a outras informações sobre São Paulo na internet, como, por exemplo, história dos monumentos, né? Você não tinha um lugar onde você podia pesquisar a história dos monumentos, conhecer foto, quem fez, qual foi o escultor, por que ela está ali, por que ela mudou de lugar, porque os nossos monumentos costumam ser modificados de lugar. Curiosidades da história da cidade, como, por exemplo, muita gente perguntava quando surgiu o sorvete em São Paulo, nós fomos atrás dessa resposta. E também contar fatos importantes de nossa história, da história principalmente paulistana, mas paulista em geral, que nós não encontramos nos livros, principalmente nos livros atuais, que dos anos, algumas décadas para cá, né, tem se rareado as publicações que contam a nossa história, né? Inclusive publicações históricas que falavam sobre nós no passado já não são editadas, algumas até há um século, né? Então nós aproveitamos essa lacuna, né, na internet e entramos nela e estamos tentando preenchê-la. E nesses 10 anos é isso que nós vemos fazendo, basicamente. Olha, essa paixão sua começa cedo, né? Aqui eu li que você já tinha uma biblioteca aos 14 anos, né? Foi passado um briefing seu aqui para mim, muito legal. Você é jornalista, inclusive, formado? Sim, sou jornalista. Tudo começou assim, eu sempre gostei de curiosidades, de história, essas coisas. Eu tive 2 avós que adoravam contar histórias de São Paulo e um pai que também me levava para passear para muito lugar de carro, né? O meu avô, um deles, nasceu em 1904, viu o primeiro cometa e viu o segundo cometa passar, né? Então, entre esses 2 cometas, ele teve muita história para contar. E 2 cometas Halley, né? Então, ele sempre me contava histórias, como, por exemplo, ele vivenciou na adolescência a gripe espanhola, em 1918, né?
1914, e também depois ele vivenciou também a Primeira Guerra Mundial, vivenciou o cenário paulistano da Primeira Guerra Mundial, vivenciou a Revolução de 24, que foi uma revolução muito traumática para a capital paulista, né, que nós tivemos bombardeios na cidade. Então ele sempre me contava as histórias, como por exemplo, ele costumava me contar que estava numa mureta lá no Brás e depois caiu um obus, né, no bairro lá, o bonde saiu do trilho e foi em direção aonde ele estava. Então eu sempre tive essas histórias sendo contadas para mim, sempre me despertou mais curiosidade para saber mais, né? Eu tinha um outro avô, o paterno, perdão, que era, como meu pai tinha uma certa deficiência de andar comigo por causa de problema de saúde, meu pai levava de carro. Mas quem passeava pelas ruas do centro de São Paulo, pelas ruas da Sé, José Bonifácio, do Direita, era o meu outro avô. E à medida que ele me levava nesses lugares, ele sempre estava me contando um pouco da história dos lugares e despertou esse interesse. E aí, desde pequeno, eu acabei começando a comprar um livro aqui e acolá. Já com 14 anos, eu tinha uma pequena biblioteca. Já montada ali uma biblioteca, né? Já montada. Ó, dia 25 de janeiro, que próximo ao passado, né, São Paulo completou 465 anos de história, de vida, né? Você elencaria os momentos mais marcantes nesses 465 anos ou nos últimos séculos para cá? Você apontaria como momentos importantes aqui na história da capital paulista? Olha, a gente pode dizer que elencar os momentos mais importantes de São Paulo, a gente acaba chegando muito próximo do presente. Até porque São Paulo era uma cidade muito pacata nos seus primeiros séculos, né? Sem muita atividade, era uma cidade pequena que, inclusive, por muito tempo não se pleiteava em ser a capital, né? Chegou a se cogitar que Santana do Parnaíba, que hoje é uma cidade minúscula, né, e basicamente uma cidade histórica, fosse a capital de São Paulo, né, para entender como São Paulo era pequena. As principais efemérides assim paulistanas, a gente pode dizer as duas revoluções, né, a de 24, que foi trágica para São Paulo pelos bombardeios, pelo tiroteio que teve na própria capital e que até hoje tem marcas em alguns edifícios da cidade. 32, que apesar de não ter combates na cidade, né, a Revolução de 32 ela foi mais nas bordas do Estado, né, mas afetou também. 32, a Revolução Constitucionalista. Exatamente. Né? Se não me falha aqui a memória, né? São Paulo lutava por uma Constituição, Getúlio Vargas era o governo. 1924... É a Revolta dos Tenentes, né, que acabou começou no Rio de Janeiro e teve suas principais, o tenentismo, né, que eles falam, teve seus principais acontecimentos acabando por se desenvolver aqui em São Paulo. 24 a gente costuma chamar de a Revolução Esquecida, porque ninguém fala de 24. Verdade. Né? Quando a gente lembra de Revolução, a gente fala de 32. E, digamos assim, comparando as duas, 32 foi um tiro de traque perto de 24. 24 nós tivemos mortos na capital paulista, muitos mortos, né? Nós tivemos igrejas destruídas por bombardeio, como ali no Cambuci. Nós tivemos tiroteio. Por exemplo, se você vai hoje na igreja de Santa Efigênia e você olha a fachada da igreja, você vai encontrar ainda as marcas de bala de 24. Então, foi um conflito que marcou São Paulo, né? Eu diria que ele é a data mais marcante de São Paulo, né? Essa do lado ruim, né? Por outras datas, nós temos 1922, que talvez seja uma das datas mais importantes do calendário cultural brasileiro, né, que é a Semana de Arte Moderna, né? E temos outras também, por aí dizer, são muitas no século XX, para compensar o que nós não tivemos nos séculos passados, né? Que foram anos muito calmos para São Paulo, né? Mas nós tivemos aí no século XIX e no século XX os principais acontecimentos paulistanos. E Douglas, para cada momento desse que você citou e outros mais, nós temos um acervo de memória, fotografias, monumentos. Temos. Não temos muito, porque a consciência preservacionista em São Paulo, ela só surge na segunda metade do século XX, né? Até a criação do IPHAN, por exemplo, na década de 40, que foi a primeira grande consciência de preservação no Brasil, pouco se preservava, né? Tanto que nós, se formos procurar a São Paulo do passado, nas ruas, né? A São Paulo colonial,
a São Paulo do período Brasil recém-independente, Brasil monarquia, nós vamos encontrar pouquíssima coisa. Né? Por quê? Porque foi se destruindo. Né? Se você procurar hoje o passado colonial de São Paulo, você não encontra nada. Né? Você ainda encontra algumas coisas dos resquícios do Império, como, por exemplo, onde hoje é o Museu de Arte Sacra. Né? Você também encontra uma ou outra coisa do período da Primeira República. Né? Mas a grande maioria foi abaixo. Por exemplo, eu costumo fazer passeios turísticos por São Paulo e quando eu levo as pessoas ao pátio do colégio, eu costumo sempre fazer uma brincadeira. Eu pergunto para as pessoas, eu paro bem em frente onde está a data de fundação do pátio do colégio, né? E, pessoal, quando foi fundado o pátio do colégio? Desde quando esse prédio está aqui? Né? E as pessoas chutam, 1500 e pouco, 1600. Aí eu falo, não, está desde 1954. E aí causa aquele espanto, né? Porque é uma réplica. Lógico. Né? Ali havia o prédio original, ele estava caindo aos pedaços, demoliu-se, construiu-se um palácio, o palácio foi demolido e construiu-se a réplica. Isso em menos de 100 anos. Olha né? só. Agora tem uma parede lá, né? Que Tem uma ficou. parede. Aquela parede do original, lá Sim. porque foi o Anchieta, né? Que construiu ali o colégio, né? Quando foi feito o palácio, no finalzinho do século XIX, por Ramos de Azevedo, preservou-se aquela parede, né? Ela está envidraçada. Isso, esta mesmo. E foi até espantoso, porque não tinha esse hábito preservacionista. E ele foi preservado. E quando foi demolido o palácio na década de 50 para a reconstrução do pátio do colégio, também se preservou uma ponta de uma coluna grega do palácio. Então, se você vai lá, você vê de um lado a parede, né, dentro daquela muralha de vidro e em frente esse resquício de coluna do palácio. Foi a única coisa que sobrou. A parede eu já vi, a coluna não tinha me atentado. Eu vou me atentar para ela logo em frente. Três coisas foram preservadas do Palácio do Governo. A primeira é essa coluna, que está ali para as pessoas conhecerem. As portas do palácio, elas foram doadas para o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ali na rua... Uma rua aqui do lado, eu já me recordo o nome, Benjamin Constant. As portas daquele prédio do Benjamin Constant, onde é o Instituto Histórico e Geográfico, você vai perceber que é uma porta muito alta para o padrão de um prédio moderno, da década de 60, tudo, né? 50, 60. São as portas do antigo palácio. E aqui nós temos a igreja de São Gonçalo, né? Aqui atrás da Catedral da Sé, e você vai observar que há um relógio no torreão da igreja. Aquele relógio também era do palácio. Você sabe que esses tempos atrás eu estava lendo algumas histórias de São Paulo, né? Aquela igreja dos enforcados, né? Porque, assim, teve uma época que eu dei aula, e dei aula em algumas escolas na região ali da Liberdade, né? Que fica aquela igreja, né? E ali tinha toda uma história, né? Que ali os condenados eram os enforcados, tudo mais. Monumentos, a gente tem a impressão que são estátuas, que são fontes. Não, são obras arquitetônicas, sejam igrejas, casarões, não? Sim, não pode deixar de pensar também de construções como prédios, algumas residências, alguns templos religiosos também como monumento. Ele não é um monumento como a gente conhece, como uma estátua, mas é um monumento para a cidade. Então, por exemplo, a própria Igreja dos Enforcados, ela pode ser considerada uma espécie de monumento, porque ela tem ali o simbolismo, né, presente de todas aquelas pessoas que tiveram a sua vida terminada por ali, ou escravos, ou pessoas que não eram católicos, né, que tinha os enforcados, mas também tinha os não católicos, né, e os não católicos também, eles eram enterrados por ali, até surgiu o primeiro cemitério protestante. Então, é um monumento. Né? Hoje, aliás, é mais um monumento do que uma igreja, porque a atuação da igreja ali é mais simbólica. Dentro da comunidade paroquial, creio que seja mais simbólico. Né? É simbólico. Agora, é impressionante que você convive com isso em vários setores aqui em São Paulo. Você vai, passa em frente, volta, vai trabalhar, e você não sabe a riqueza histórica que tem. Né? A maioria das pessoas, olha, durante isso aí, eu, professor, aí eu me atentei para o fato ali, alguém falou, eu fui ler a respeito, né? E passava ali o tempo todo. Né? A gente passa diante de tantas coisas aqui na cidade que tem um valor histórico, uma memória, que guarda uma memória, que a gente não tem esse acesso. Acho que isso é um dos objetivos, né, do trabalho que você realiza, do próprio site em si. Exatamente. Bom, a vida moderna é uma vida tribulada. Né? Foi-se o tempo que a gente tinha uma certa tranquilidade para sair de cá para lá,
E por exemplo, antigamente você tinha seu trabalho ou seu estudo, né? Então você saía com certo tempo para as coisas. Hoje a vida moderna é muito corrida, você tem seu compromisso de trabalho, você tem que pegar, geralmente você mora muito longe de onde você trabalha, então a correria não te deixa observar as pequenas nuances da cidade, né? Então, por exemplo, você caminhando pela cidade, você encontra curiosidades que não são necessariamente história, mas são fragmentos dela, né? Sem dúvida. Por exemplo, você andando aqui nessa rua onde é o nosso estúdio, você vai encontrar um restaurante cujas paredes são todas ornadas com azulejos feitos na década de 50. Essa empresa que fez o azulejo é histórica. Lógico, e pouca gente conhece. Num outro prédio aqui, vamos supor, na Praça da Sé, vários prédios têm a assinatura do arquiteto gravada na própria parede, né? É uma história da arquitetura ao ar livre, né? Eu fico imaginando o Douglas andando pela cidade, né? Daqui, vai vendo tudo que aconteceu, né? Olha, nós vamos continuar conversando com ele com algumas curiosidades interessantes, hein? Voltamos daqui a pouquinho, só tempinho de respirar, tá? E aí, estamos aqui de volta aqui com o WTC. E você, lembrando sempre que o nosso programa é reapresentado todo domingo às 9h30 da manhã, conversando aqui com o Douglas. E eu falava o seguinte, o Douglas passeando pela cidade de São Paulo, ele próprio já é uma enciclopédia da cidade, né? Nós estamos aqui também, vou mandar um abraço para ele, o Júlio Ragazzi, que é nosso amigo, jornalista que está aqui do lado, que nos lembrava aí de um grande momento aqui de São Paulo, que nós falamos agora há pouco sobre os momentos marcantes da história da cidade, mas que foi, de fato, ele muito bem lembrado aqui pelo Júlio, foi a independência do Brasil, Dom Pedro, aquela história toda, não? Bom, essa foi a maior das efemérides de São Paulo, né? Porque é o marco da história do Brasil, né? E que vai fazer 200 anos daqui a pouquinho, né? Estamos há 3 anos do bicentenário. É uma história que começou, pouca gente sabe, na Penha, né? Dom Pedro já havia subido subido não, né? Vinha do Rio de Janeiro e ele ali na Penha, ele ficou por uma noite, né? E dizem que aquela noite na Penha foi muito importante para a sua reflexão, né? Para depois, quando tivesse vindo em direção a Ipiranga, ele chegasse àquela saturação e proclamasse a independência do Brasil. Douglas, foi aquilo que retrata a gravura, as fotos não tinha, né? A pintura... Não, nem de longe. Aquela imagem é uma imagem ufanista, né? É uma imagem que tenta passar uma cena grandiosa, épica para a nossa história. E ela foi grandiosa, mas não foi épica. Porque, imagine, eles não andavam de cavalos, como mostra a foto, né? Não deveria ter nenhum cavalo, inclusive, acompanhando a delegação do príncipe, né? Que aí se tornaria mais para frente imperador. Deviam ser todos burros, né? Porque para andar, subir serra, longas distâncias, é o burro, o cavalo não aguenta, né? Eles não deviam estar com aquela roupa, né? Com aqueles trajes nobres, porque em viagens muito longas usava-se uma roupa muito mais simples e deveria estar coída, né? De uma viagem longa e cansativa. Espada sim, porque eram soldados acompanhando um príncipe, mas aquela cena ela é refeita, né, pelo Pedro Américo para mostrar uma participação até popular, que tem umas pessoas em volta, tem um cara, você olha no canto do quadro, tem um homem lá com um boi, né, um carro de boi, né, que na verdade aquela pessoa é o próprio pintor, o Pedro Américo, se inseriu no quadro, né? Então, assim, não houve aquela cena toda que a gente viu, mas acredito que tenha sido um momento inesquecível para todos que estavam ali presentes e de importância incomparável à nossa história, independente de como eles estavam ali. Ele deve ter reunido todo aquele povo ali e falou, pessoal, é o seguinte, o pessoal está dando uma prensa na gente aqui, que nós vamos fazer, o que vocês acham? Vamos romper, pronto, acabou, assinou o papel, já era, não precisou tirar espada, cavalo. Segundo os relatos da época, ele realmente disse independência ou morte, né? Mas não foi em cima de um cavalo. Se foi em cima de um animal, foi de um burro. Você deve ver?
As coisas são meio que idealizadas na história. Mas a história é sempre idealizada mesmo, né? Sim. Conta para mim aqui, qual o monumento hoje em São Paulo, ou quais os três, que você acha de maior importância pela plasticidade artística e pelo conteúdo, pelo que ele realmente representa dentro de um contexto histórico da cidade? Tá. Olha, eu gosto especificamente de 3 monumentos, né? Um a gente vai falar que é o do Héctor Ximenes, que é o monumento à independência do Brasil, por tudo isso que nós acabamos de conversar, né? É um monumento maravilhoso que está ali no Parque do Ipiranga. Ele tem, inclusive, uma pira cuja chama nunca se apaga. Ela só se desligou uma vez desde que foi instalado. Para mim, esse é o monumento máximo de São Paulo, porque ele não representa só a nossa história, mas a história do Brasil como um todo, né? O segundo monumento, na minha opinião, fica aqui na Praça da Sé, que é o Glória Imortal aos fundadores da cidade de São Paulo, que é uma homenagem à fundação de São Paulo, que está no local onde São Paulo nasceu, que é o Pátio do Colégio. Eu acho que é um dos monumentos mais marcantes da cidade, porque ele mostra onde e como a cidade foi fundada. E o terceiro monumento, que para mim é muito importante, e aí eu já entro não só na questão da história da cidade, aliás, nem tanto na história da cidade, mas sim em 2 representatividades, como a história da mulher em São Paulo e a história da arte em São Paulo, é o monumento Fonte Monumental. O monumento Fonte Monumental ele fica na Praça Júlio Mesquita, que é o fundador do Estado de São Paulo, né, do jornal Estado de São Paulo, ali na confluência da Avenida São João com a Barão de Limeira, né? E esse monumento ele é curioso por ter sido o primeiro monumento público da cidade de São Paulo feito por uma mulher, a escultora Nicolina Vaz. Foi a primeira obra feita para mulher e, falha a memória, a primeira mulher patrocinada com verba de estudo no exterior pelo governo paulista. Data de quando esse monumento? Ele é da década de 20. Ele foi, creio que ele foi instalado em 1926. Eu posso errar alguma data, mas creio que foi em 26. E, além disso, ele foi a primeira manifestação artística da cidade de São Paulo em Art Nouveau, cuja presença em São Paulo é quase nula, né? Nós temos pouquíssimos imóveis nesse estilo, né? E monumentos menos ainda, né? Na verdade, monumento na rua nós só temos esse, e temos uma outra obra da mesma escultura dentro de um cemitério que também é Nouveau. Então, é um monumento representativo para a mulher, para a arte e também para a cidade de São Paulo. Reúne todos os elementos aí. Você falou o Museu do Ipiranga, o Pátio do Colégio. Isso. E esse, como é que é o mesmo nome? Fonte Monumental. Fonte Monumental. Fica na Barão de Limeira. Na Praça Júlio Mesquita, na confluência da Barão de Limeira com a São João. E ali está retratada a fábula de Ulisses. De Ulisses. Isso. Grande Ulisses, herói de Troia. Isso. Não é verdade? Isso. Ele está sendo seduzido ali por 2 sereias. A história do Ulisses é impressionante também. Agora, veja só, e tem outras coisas, né? Tem aquele que fica lá na Assembleia Legislativa, o pessoal costuma chamar que deixa que eu sim. Tem esse monumento às bandeiras, né? Becheré. Victor Brecheret, exatamente. Brecheret, né? Ele que fez, né? Isso. Eu não coloco ele entre os 3 por uma opção minha, né? Mas ele, com certeza, se tivesse uma lista de 5, nós fizéssemos aqui, eu teria citado ele. Não, e eu acredito até pelo conhecimento que se tem no popular, ele e o pessoal. Aqui você também é um especialista, então você tem uma visão que é mais diferenciada do cidadão do dia a dia, né? Que você vai pela a grandiosidade do monumento e ali, de repente, né? Ali representa as bandeiras, a saída das bandeiras, se não me engano, né? A história das bandeiras e dos bandeirantes passa por um momento de revisão, né? Então, hoje ele já não é considerado, por muito tempo, quando esse monumento foi inaugurado, ele foi na época do 4º centenário de São Paulo, ele se tornou um grande marco da cidade, né? Mas a história dos bandeirantes ela teve uma pequena, digamos assim, uma inflação na virada do século XIX para o século XX, né? E isso culminou depois em muitas coisas que não são exatamente como como deveriam ser da história verdadeira, né? Então geralmente eu tiro esse monumento nos top 3 porque hoje ele causa muita polêmica, né? Muita polêmica. Por exemplo, tem um outro monumento que eu gosto muito em São Paulo,
e que ele divide opiniões, ou ama ou odeia. É para a questão dos índios também. Sim. O conteúdo do que ele representa. Exato, né? exato. Não a obra, não a obra, Não, em si. É o conteúdo do que ele representa. Brecheret é um dos grandes artistas de São Paulo. Mas, como eu estava dizendo, um monumento que eu gosto, mas em São Paulo você não encontra alguém neutro, ou a pessoa ama ou odeia, é a estátua lá em Santo Amaro, né, do Borba Gato. Borba né? Gato, Santo Amaro. Que é a história do monumento é curiosa e a vida de Borba Gato é muito interessante. Mas ou amam ou odeiam. Olha, não vale a ajuda dos universitários. O Júlio está ali quietinho, não vale a ajuda dos universitários. Agora, no passado ou futuro, para a gente encerrar aqui o nosso programa, o que você vê para o futuro dessa cidade, com todos os desafios que nós temos, enfim, né? Como é que você vê essa São Paulo, não a São Paulo antiga, a São Paulo da manhã? Olha, eu vejo a São Paulo do amanhã como uma cidade de grandes possibilidades, mas também uma cidade que me traz muitos temores, né? É uma cidade que, infelizmente, ao meu ver, não se tem aquele investimento desejado em estrutura, em transporte, em educação. Eu sou muito temeroso, especialmente na mobilidade da cidade de São Paulo, que eu tenho para mim que, com investimentos baixos que nós temos aqui na cidade, a cidade corre um sério risco de colapso num futuro próximo, né? A educação, eu acho que é uma coisa que São Paulo precisa melhorar muito. Nós não temos na cidade de São Paulo, nós não temos em cidade nenhuma do Brasil, salvo algumas exceções em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, nós não temos a educação patrimonial, né? Então, a pessoa cresce num bairro, por exemplo, como a Moca, e não aprende a história do seu bairro, né? E é importante que a pessoa aprenda a história do seu bairro. Então, quem sabe que no futuro invista-se mais, né, nessas coisas que eu acabei de dizer, para que nós possamos ter uma cidade cada vez melhor. Sensacional, educação é tudo. Eu queria dizer para vocês que o Douglas, ele é morador da cidade de Guarulhos, ele tem esse trabalho monumental aqui na cidade de São Paulo, né? Mas ele é morador de Guarulhos ali e eu acho importante o trabalho que você faz, Douglas, porque a memória é o que nos catapulta para o futuro, esse futuro que você realmente elencou, as necessidades que nós temos na cidade de São Paulo. Queria agradecer imensamente você ter vindo aqui ao nosso programa e nós vamos ficar aqui sempre abertos para te receber. Muito obrigado pela sua vinda. Eu gostaria que você consignasse aqui o seu site, as redes sociais, as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho. Uhum. Bom, então fica também o convite para quem é de Guarulhos, né? Porque dentro do São Paulo Antiga nós temos muita coisa sobre a história de Guarulhos. Aliás, a maioria das coisas sobre a história de Guarulhos você vai encontrar no São Paulo Antiga. Bom, São Paulo Antiga você acessa pelo site www.saopauloantiga.com.br e as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, São Paulo Antiga, você nos encontra por lá. Eu agradeço a todos pela audiência. E tenho certeza que o Douglas não vai se furtar a uma palestra dentro de uma escola, a ensinar e mostrar a beleza dessas memórias todas preservadas, não, Douglas? Não, inclusive já fiz algumas palestras em escolas da rede pública e da rede particular, inclusive em particular foi em Guarulhos, né? E estou sempre à disposição para isso. Fantástico, maravilha. Obrigado, Douglas. Obrigado a vocês que ficaram conosco nessa meia hora. Lembrando sempre que estaremos de volta na próxima terça-feira, 9h30, esse horário magnífico, aí junto a você, sempre com um assunto aí de grande interesse. Lembrando também que no domingo, 9h30 da manhã, você que está em casa, tranquilo, liga lá na TV Guarulhos lá para você rever o nosso programa, tá? Obrigado, fiquem na paz e até a próxima semana. Valeu, Douglas. Obrigado a todos. Obrigado.